A gente, a partir de agora, bate um papo com o Dr. James Lima, médico dermatologista, aqui ao nosso lado. Acompanhou a reportagem e a gente viu lá que a queixa maior era da pessoa que estava participando da matéria, era com relação à oleosidade na pele. Nesse período, além da pele oleosa, a gente também tem pele seca por conta das altas temperaturas. Bom dia, Dr. James, e seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Ângela, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Clube, é um prazer estar por aqui. Bom, é verdade, infelizmente, nesse período a gente está percebendo um aumento da radiação solar muito intenso e com isso a gente tem uma piora tanto da oleosidade em pessoas que têm a predisposição a ter a pele oleosa, quanto também um aumento das queixas relativas à pele seca, a coceiras e coisas do tipo. Então é importante ter o cuidado baseado no tipo de pele de cada um. Por onde passa a prevenção para esses casos? Se eu tenho uma pele oleosa, o que é que eu devo fazer no meu dia a dia para minimizar essa oleosidade? Se eu tenho a pele seca, o que eu tenho que fazer? Bom, em primeiro lugar, um cuidado comum aos dois tipos de pele é o uso do filtro solar. A gente precisa sempre procurar filtros solares que tenham uma cosmética adequada para cada tipo de pele. Então, muita gente fala que não usa protetor porque tem a pele oleosa, acha que fica mais engordurada quando a gente usa, mas a verdade é que existem produtos no mercado que são específicos para esse tipo de pele. A gente consegue fazer proteção solar com produtos com a cosmética mais sequinha. E além do uso do filtro solar, é importante o uso do hidratante facial. Tanto as pessoas de pele seca, obviamente, o hidratante vai diminuir aquela sensação de ressecamento, aquela coceira do rosto, aquela ardência, quanto também as pessoas de pele oleosa, como foi falado na reportagem, né? A gente, quando tem a pele oleosa, antigamente existia um mito de que ela era mais hidratada. Mas a verdade é que não, é que ela é uma pele menos hidratada do que a pele normal. Então a gente precisa do hidratante. E isso vale tanto para quem tem a pele mais clara, quanto quem tem a pele escura. Os dois tipos, tanto pele clara quanto pele escura, estão expostos a esse dano da radiação. E olha, já tem gente mandando pergunta, viu, de casa aqui, para esse nosso bate-papo. A pessoa diz aqui: bom dia, tenho vitiligo. Até onde o sol é prejudicial? Eu peço uma orientação sobre isso. Bom, a gente conhece casos de pessoas que têm vitiligo que pioraram as lesões de vitiligo por conta de uma exposição solar importante. Existe um determinado tipo de radiação com certos cuidados que a gente utiliza no tratamento de vitiligo, mas essa exposição importante, acelerada, com essa grande quantidade de radiação, pode ser prejudicial na doença. Outra pessoa diz aqui: me chamo Antônia, tenho muita oleosidade na pele. Chego a passar lenço de papel e parece que quanto mais passo, mais óleo tem no meu rosto. O que eu tenho que fazer para me proteger desse sol e calor? E eu estou fazendo a coisa correta? Bom, na verdade o que a gente vê é que às vezes a pessoa, quando sente a pele muito oleosa ao longo do dia, fica várias vezes passando lenço, lavando e tal. Isso pode causar um efeito de piora da oleosidade como um rebote. Às vezes a pessoa, de tanto limpar, a pele entende que está precisando produzir mais oleosidade. Então o ideal é que não faça isso. O ideal é que a gente tenha higienizações pontuais ao longo do dia, com lenços, com lavagens pontuais, 3 a 4 vezes no dia no máximo. E além disso, se necessário, usar cosméticos que tenham um efeito mais matificante para dar uma enxugada nessa oleosidade. E o uso também de produtos prescritos pelo seu dermatologista que podem diminuir a secreção sebácea, com isso diminuindo o brilho e essa sensação de oleosidade. Quando o senhor fala nessas lavagens do rosto, é importante fazer o uso, por exemplo, de sabonetes, de sabão de coco, que é algo que era muito comum. Lembro demais que a recomendação da minha mãe é: tá com a pele muito oleosa, dá uma lavadinha com sabão de coco que ajuda a deixar ela mais hidratada. Existem também receitas que a gente pode fazer em casa, que não precise aí, por exemplo, buscar um esteticista ou produtos industrializados para tentar aí equilibrar a questão da nossa pele? Excelente sua pergunta, porque até hoje muita gente chega no consultório falando que está usando sabão de enxofre, sabão de coco, tentando controlar espinhas, controlar a oleosidade. Hoje em dia isso caiu por terra. A gente viu que quanto mais abrasivo o sabonete, mais dano ele vai causar para aquela pele. Então, de um modo geral, a gente procura sabonetes que tenham ativos controlados para diminuir a oleosidade. A gente percebe muito nas farmácias vários tipos de sabonetes que são adequados para diminuir a oleosidade da pele. Então, tem várias opções mais modernas e mais eficazes do que o tradicional sabão de coco que a gente não usa para praticamente nada. Pronto. Outra pergunta. Tenho minha pele ressecada e tenho muitas rugas. Tenho muita vontade de tirá-las e também alguns sinais. Com quem devo tirar essas rugas? Devo procurar um dermatologista ou alguém da área de estética? Bom, os profissionais da área de estética, eles têm um papel super importante no cuidado com a pele.
eles conseguem melhorar o viço da pele, a textura, alguns quadros mais leves de rugas e de manchas. Quando a gente tem quadros mais profundos, mais intensos, é essencial a gente procurar o médico dermatologista, porque o médico dermatologista, além dos produtos medicamentosos que a gente vai prescrever, a gente consegue também, por meio de procedimentos estéticos invasivos, diminuir bastante essas rugas profundas. A gente vê casos de pessoas que passaram a vida inteira com um envelhecimento importante, rugas profundas, e que quando começaram os cuidados e os procedimentos no consultório, tiveram um rejuvenescimento muito importante. Então, o ideal é estar sempre associado o cuidado do esteticista para as queixas mais leves, com o cuidado do dermatologista para as queixas mais profundas. James, estamos num período muito quente, a tendência é só aumentar esse calor até o final do ano. E quando a gente fala aqui em pele, a gente está concentrando a nossa conversa muito na face. É aquilo que está mais exposto. Mas olha só, pescoço, colo para as mulheres. Quem, por exemplo, está exposto ao sol no trabalho, com os braços, a parte de cima do pé, são áreas que também merecem um cuidado especial nesse momento mais quente? Com certeza. A gente vê muito isso, inclusive pessoas que cuidam bastante do rosto, muitas vezes acaba tendo um contraste com a pele do colo, com a pele do pescoço, que às vezes estão inclusive visíveis. A radiação solar, ela está incidindo sobre toda a pele que está exposta. Então, muita gente esquece de passar protetor nessas regiões que você citou. Uma região, inclusive, que as pessoas esquecem muito é a orelha. Eu vejo muito câncer de pele na orelha, é uma região comum de ter câncer de pele e muitas pessoas não aplicam protetor solar nessa região. Então, a dica importante para quem está nos acompanhando é isso. Você pode passar o protetor na orelha e em todas as regiões que a roupa não cobrir. Olha lá, mais uma perguntinha. Bom dia, me chamo Antônia, sou de pele negra e tenho o rosto oleoso. Qual é o protetor solar ideal para o meu rosto e para outras partes do meu corpo? Excelente pergunta. Como que você vai escolher um protetor solar? Em primeiro lugar, a coisa mais importante, você tem que ver se o seu protetor solar ele tem uma cobertura de amplo espectro. Ou seja, se ele protege tanto contra os raios UVA quanto contra os raios UVB. Esse é o primeiro ponto. Você tem que olhar no rótulo se ele tem essas duas proteções. Viu que protege contra os dois? A gente vai ver o FPS, que é o fator de proteção solar. O mínimo recomendado para que a gente tenha uma proteção solar eficaz é um FPS de 30. Se a gente tem um FPS abaixo de 30, a gente não consegue ter uma proteção solar contra os danos que a radiação pode trazer. E além desse cuidado de ver o FPS, de ver se tem uma ampla cobertura solar, no teu caso que tem pele oleosa, procura um protetor que tenha toque seco, que seja não comedogênico. Essas palavras vão constar no rótulo do produto e vão indicar que aquele produto ele tem uma absorção melhor, vai diminuir a oleosidade da pele quando ele for aplicado e vai ter a proteção solar importante. Dica legal. Felipe, você está acompanhando? Tem alguma pergunta a fazer, algum comentário? Fique à vontade, estamos aqui lhe ouvindo. Tenho sim, Ângela. Eu queria dar bom dia para você e para o Dr. James e queria colocar uma imagem aqui na tela para que você observasse. Essa imagem chamou muita atenção, viralizou nesses últimos dias. Por 40 anos, uma idosa austríaca protegeu o rosto com filtro solar diariamente. O pescoço não recebeu o mesmo cuidado. E hoje, aos 92 anos, é possível ver a diferença marcante dos danos causados pelo sol no pescoço da paciente. A gente queria que o Dr. James explicasse um pouquinho mais, porque a gente fica chocado e apesar de receber essas orientações, né, para a gente passar o protetor em toda a parte exposta, apenas vendo um efeito como esse de anos que a gente se dá conta da importância disso, né? É verdade, Felipe, exatamente. Nós comentamos isso antes do nosso bate-papo aqui. Isso é verdade, resultado de anos exposto ao sol, né? Esse cuidado que foi centralizado apenas no rosto e não em outras partes, revela a importância de se ampliar essa proteção em todas as partes expostas ao sol. É exatamente isso, doutor? É isso. Essa imagem, inclusive, que o Felipe mostrou, é uma imagem que muita gente me mandou esses dias e na hora que eu vi, até eu que tenho o costume de estar sempre cuidando de pele, o meu olhar clínico meio que duvidou. Eu fui atrás do artigo dessa imagem para saber se era isso mesmo, e realmente era isso mesmo. E querendo ou não, ele está mostrando o que a gente vê no dia a dia.
A gente vê que muitas pessoas, ao longo do tempo, usam roupas que deixam o decote exposto, por exemplo, e ficam com essas manchas aí na região do decote, mas na região que a roupa cobre praticamente não tem lesões. Então, achei uma imagem super importante de ter sido publicada, de ter viralizado, né? E de alerta para as pessoas que não usam, que acreditam que não é importante, que é bobagem o uso do filtro solar. Está aí a imagem mostrando que não. É isso aí. Muito obrigada, então, pelo nosso bate-papo, viu? Acho que a gente tirou bastante dúvidas, a gente falou de um tema importante, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigada. É isso. Conversamos com o Dr. James. O Dr. James é dermatologista, tirou muitas dúvidas aqui com a gente e deixou aí no final essa mensagem importante. A gente precisa cuidar de todo o corpo, de toda a pele, onde quer que ela esteja exposta ao sol, a gente tem que tomar esse cuidado. E olha, eu vou dizer, não é fácil não, né? Todo dia que a gente lembra de passar o protetor solar, mas a gente lembra todo dia que ele está aí fora, ó, brilhando forte e intenso. Ele deve ser o maior motivador para a gente se habituar com esses cuidados. Não é não, Felipe? A gente volta com você aí no estúdio. Com toda certeza, Ângela. O sol, e principalmente na nossa região, no nosso estado, ele não dá trégua de jeito nenhum. Por isso, a gente tem que ter, na verdade, esse hábito de passar o protetor sempre para que possamos nos proteger adequadamente. Ângela e Dr. James, muito obrigado, um abraço para vocês.